A deputada federal Erika Hilton voltou a defender o fim da escala 6x1 em uma entrevista dada ao canal UOL, reforçando que não vai parar de lutar enquanto o Brasil não aprovar a redução da jornada de trabalho. Nós instalamos na semana retrasada uma subcomissão para debatê-lo na Comissão do Trabalho, a qual eu vou presidir. Eu serei presidente de uma subcomissão dentro da Comissão do Trabalho, que fará seminários, audiências públicas, trará pessoas do comércio, do setor empregatício para essa discussão. Nós já tivemos uma manifestação agora, nesse mês, no dia 1º de maio, fruto de uma articulação política do presidente Lula em rede nacional, falando que o governo apoia, estudará, ampliará essa discussão no Congresso Nacional. O presidente da CCJ também, na semana retrasada, fez uma declaração extremamente importante de que chegou o momento de nós debatermos, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, também fez a declaração no mesmo sentido. Tudo isso é fruto de articulação política. Foi preciso muita conversa, bater na porta, insistir, falar com o ministro, falar com outro ministro, falar com não sei quem, falar com não sei quem. Eu não parei um minuto e não vou parar enquanto o Brasil não aprovar uma redução da jornada de trabalho. Nós temos agora uma subcomissão, um relator que não é do nosso campo, não é um relator de esquerda, ele é representante, inclusive, do comércio, para ser o relator da subcomissão, porque eu queria mesmo esse perfil isento, para não dizer que, olha, é a esquerda apenas que tá... Não, essa é uma pauta do Brasil. Uma das vozes mais proeminentes sobre o assunto no momento, Erika esclareceu os bastidores da tramitação do projeto e reforçou de forma otimista que há sim um clima para a aprovação da proposta. Quando essa pauta começou, eu fui tratada como louca. Eu fui tratada como louca por todos. Todos me trataram como louca. Imagina, isso daí, lá vem ela, né? Mais uma invenção de Erika Hilton, porque parece que o tempo todo eu tô inventando histórias. Eu fui procurada por um movimento consolidado, que é o movimento Vida Além do Trabalho. Me trouxeram essa ideia, eu organizei a minha equipe para nós entender qual era o melhor caminho a ser percorrido, e na minha avaliação o caminho melhor era uma PEC. Não era projeto de lei, não era PDE, era PEC. Tinha que ser PEC porque a gente precisava mexer na Constituição, que automaticamente mexeria na CLT, e criaríamos uma mudança estrutural nesse debate. Foi tratada como louca. Então as pessoas não estavam dando muita credibilidade. O problema é que eu tenho uma boa comunicação nas redes sociais. O problema é que eu tenho os olhos da juventude. Isso não é um problema, né? Não, um problema para eles, um problema para quem estava me lendo como louco. E de repente, aquilo que era tratado como loucura de uma deputada de esquerda, né, que tem pautas... O jogo virou. O jogo virou. E aí eu também estive muito no Palácio do Planalto. Eu bati muitas vezes. Eu falei com o ministro Padilha, quando ele era ministro das Relações Institucionais. Falei com a ministra Gleice. Falei com o próprio presidente Lula. E aí acho que depois da minha fala com o presidente Lula, acho que se entendeu o impacto, a importância dessa movimentação. E aí o governo entrou. Eu acho que o governo estava também precisando estruturar melhor as questões orçamentárias, né? Entender de onde esses subsídios, aonde poderia abraçar, por exemplo, o pequeno empreendedor, quais tipos de isenção caberia para ser discutida. E eu acho que, a partir da minha conversa com a ministra Gleice, essa discussão foi ganhando mais corpo, porque ela foi acionando a Previdência, foi acionando a Civil, foi acionando, e nós conseguimos. E aí o governo viu que há uma viabilidade. É possível fazer uma transição de uma redução da jornada de trabalho sem quebrar economicamente o país. Para justificar sua posição, ela rebateu as fake news que rondam o tema e que tentam frear o avanço da pauta. O Brasil vai quebrar, o PIB vai cair a 16%. Esses dados, eles não se sustentam, eles não param em pé. Porque mesmo durante a pandemia, por exemplo, que nós tivemos lockdown, nós tivemos uma redução do PIB de 4%. Não é justificável dizer que reduzir a jornada de trabalho vai destruir emprego, Os argumentos são todos cada vez mais falaciosos e aterrorizantes. Mas é sempre bom lembrar para você e também para quem vai nos assistir que os mesmos argumentos usados agora para combater a redução da jornada de trabalho foram usados igualmente para combater a abolição da escravatura, foram usados na licença maternidade, foram usados quando se tratou de fera remunerada, no 13º salário, todas as vezes em que se olhou para a classe trabalhadora e que se discutiu políticas de dignidade e emancipação a esses grupos, o discurso daqueles que sempre mandaram foram o mesmo. Vai quebrar o país, vai destruir a economia, não vai ter emprego, todo mundo dando... 13º está aí, licença maternidade está aí. O 13º, inclusive, significou uma injeção de dinheiro na economia no final do ano. O setor do comércio lucra horrores. E nos nossos estudos, nós compreendemos que a redução da jornada de trabalho, associada à redução dos impostos até R$5.000, ela vai ser uma grande injetora de dinheiro na economia. Porque a pessoa vai ter mais tempo, mais dinheiro. Onde que ela vai fazer com isso? Ela vai gastar esse dinheiro.
O entrevistador ainda provocou a deputada mostrando a mensagem de uma internauta que perguntou: "O que será que Erika Hilton diria sobre a minha escala 7x0?" Erika lamentou a situação e comparou com a jornada de alguns parlamentares. É muito comum e é por isso que a gente precisa reduzir a jornada de trabalho no país, né? Para que escala 7x0 não ocorram, para que aqueles que estão na informalidade também possam ser atingidos de alguma maneira positiva por essa redução na jornada de trabalho. Isso é desumano, isso é cruel, isso rouba da pessoa o direito de ter vida. Isso rouba a escala dela... em Brasília é o quê? 3x4? A escala em Brasília oficialmente é 3x4, né? Terça, quarta e quinta oficial que tem trabalho, que tem comissão, que tem plenário, né? A gente não trabalha 3x4, a gente trabalha segunda, trabalha outros dias, mas a escala oficial, se um deputado quiser, ele pode ter um trabalho de 3 dias na semana. E olha lá que tem deputado que nem nesses 3 dias a gente não vê. Mas aí já é uma outra conversa. Sobre o futuro do Brasil, Erika reforçou que não deixa em acreditar na luta para a conquista de direitos. Ela defendeu seu ponto de vista com base na própria história e de militantes que vieram antes e deixaram um legado. Mas eu sou uma mulher fruto da ancestralidade, né? Eu sou fruto de um povo que foi escravizado por quase 400 anos e não deixou de acreditar na abolição, não deixou de lutar contra a escravidão, contra os grilhões. E nós quebramos os grilhões da escravidão, nós fechamos as senzalas. Ainda há muita crueldade, muito racismo, muita violência racial, mas olha, eu estou aqui, outras mulheres negras, outros homens negros, outras pessoas negras também estão no mundo. Lá atrás, a luta por direitos da comunidade LGBT, o próprio movimento LGBT no Brasil, o próprio movimento LGBT lá nos Estados Unidos, com Marsha P. Johnson, também eram movimentos que precisaram ser otimista para que nós conquistássemos esse lugar, para que eu me tornasse essa deputada. Muita gente lutou, abriu caminho, persistiu, foi resiliente e nós fomos caminhando para frente. Eu sigo a herança daqueles que me antecederam. Eu sigo lutando, dizendo, nós vamos consolidar cada vez lugares mais dignos para nós, mas nós temos muita luta ainda. Nós temos muita coisa para desconstruir e a cada passo que nós damos em busca da nossa dignidade e da nossa cidadania, mais ataque a gente vai recebendo, porque o que eles não querem é exatamente isso, que a gente possa desfruir do status quo de dignidade, de cidadã. Eles não querem que a gente tenha humanidade, eles querem continuar nos aprisionando. E quando eles veem nós nos aproximando da nossa humanidade, da nossa dignidade, atacam, matam, negam políticas públicas, roubam oportunidades. Mas eu acredito porque lá atrás acreditaram e nós avançamos muito. Ainda estamos muito atrasados nos avanços que o mundo já poderia ter dado, mas nós avançamos. Então eu olho para o passado para pensar o futuro. Nesse sentido, a deputada reforçou ainda que o fato de ser uma deputada travesti tem feito outras pessoas travestis sonharem com esse espaço que foge da marginalidade, o que para ela se mostra um motivo suficiente para não deixar de acreditar em tempos melhores. Eu recebo retorno o tempo todo, nas ruas, nas redes sociais, nos eventos aonde eu vou. Eu sou sempre abordada tanto por mulheres trans travestis quanto por homens trans, mas pela comunidade LGBT de um modo geral, que se sente entusiasmada, se sente empolgada, se sente esperançosa com a possibilidade de nós irmos cada vez mais rompendo com essa exclusão social, né? Que nos tira da política, mas também nos tira de vários outros espaços sociais. E ainda tem mais a coisa positiva que é a minha história com a minha mãe, a minha história de vida. Eu sou uma travesti que foi expulsa de casa, fui pra rua, vivi da prostituição desde a minha adolescência e depois retomei com a minha mãe e isso também serve de inspiração para outras famílias não cometerem essa mesma brutalidade. Então eu recebo muito, inclusive de meninas, meninos que querem entrar pra política, que querem disputar a política, que se veem e que veem nessa minha ocupação uma chama de esperança, de mudança, de transformação. Então realmente a minha presença, e por isso eu reivindico termos como travesti para ressignificar esse termo, ela simboliza uma esperança e uma ruptura mesmo, uma luz no fim do túnel, onde a gente fala de uma população que morre de maneira recorde no nosso país, são expulsas de casa, precisam recorrer à prostituição como único método de sobrevivência porque não encontram espaço no mercado de trabalho, porque não são acolhidas pelas políticas públicas. E de repente elas olham para essa mulher e falam, uau, Erika Hilton está ali falando por nós, falando sobre nós, nós também podemos ocupar novos lugares.
lugares. E isso chega até mim, sim, através de feedbacks das mais variadas maneiras, feedbacks mais emocionados, feedbacks mais entusiasmados. Tem todos os perfis, mas eu sempre sou abordada e fico muito honrada, porque não é uma tarefa fácil. Você representar um grupo, uma coletividade que é plural, e obviamente que dentro dessa pluralidade deve ter um monte que não gosta de mim, deve ter um monte que não me suporta. Essas me abordam menos, é claro, mas eu sei que existe, e isso faz parte, porque nós somos diversa, nós somos muitas.